pessoal, vamos fazer aqui a questão número 4 da aula 9, né, do nosso cálculo 3. Ela já está aí aqui na nossa telinha aqui, né. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que essa equação, ela não é separável, né. Não dá para a gente separar os termos e colocar aí as variáveis junto com as incógnitas corretas. Por exemplo, a gente tem x com dy, a gente tem o y com dx, aqui a gente tem essa raiz, tem o y aqui junto com dx. Então, ela não é uma equação separável. Já que ela não é separável, a gente tem que verificar se ela é homogênea. E para a gente verificar se ela é homogênea, a gente tem que procurar o nosso m de mxy e o nosso nxy, no caso. Para isso a gente vai ter que dar uma organizada. Então a gente vai escrever 2x dy menos 2y dx menos a raiz de x ao quadrado mais 4y ao quadrado dx igual a zero. Né? A gente só passou esse termo antes do igual aqui, por isso que ele ficou negativo. Feito isso, a gente ainda pode dar mais uma arranjada, que é escrever 2x dy menos 2y, que coloca entre parênteses, mais a nossa raiz de x ao quadrado mais 4y ao quadrado, fecha parênteses, dx igual a zero. Bom, agora a gente está enxergando melhor um termo inicial aqui, junto com dy, que pode ser o nosso m de xy. E um termo, aqui a segunda parcela, que está junto com dx, que pode ser o nosso n de xy. Né? E para fazer aqueles cálculos, né, colocar em evidência e tudo mais, a gente vai usar aquela questão de dizer que o nosso x é lambda x e que o nosso y é lambda y. É uma substituição que a gente faz aqui para encontrar o grau da homogeneidade. Então, nós vamos fazer justamente isso. M de xy vai ser igual a 2x. Agora, m de lambda x lambda y é igual a 2 lambda x. Então, a gente consegue colocar esse lambda em evidência, ficar com lambda vezes m de... Só melhorar a escrita aqui. Lambda vezes m de xy. Por que eu coloquei esse m de xy? Porque eu colocando o lambda em evidência, eu fico com 2x. E 2x vale justamente o m de xy. E é essa condição que a gente tem que conseguir alcançar para a equação ser homogênea. Né? Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento com n de xy, que vai precisar dar no mesmo grau. Aqui, no caso, nós encontramos grau 1, né? Então, vamos fazer. O nosso n de xy vai ser 2y mais a raiz de x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Né? E agora nós vamos fazer o n lambda x e o lambda y e vamos fazer a substituição. Vai ficar 2 lambda y mais a raiz de lambda x elevado ao quadrado mais 4 vezes lambda y elevado ao quadrado também. E esse processo de colocar em evidência vai funcionar da seguinte maneira. Esses lambdas ao quadrado vão poder ser postos em evidência.
uma vez que eles ficam multiplicando toda uma expressão, eles podem sair fora da raiz, como lambda somente. E ele estando aqui como lambda, ele vai ser posto em evidência novamente, então ele vai ficar escrito lambda justamente vezes, né, multiplicando justamente o n de x, y, que é o termo que vai sobrar depois de ter lançado tudo isso em evidência. Então, satisfez a condição de que mesmo você incluindo uma variável em cada uma dos termos x e y aqui, a gente consegue colocar em evidência e retornar na mesma função aqui no caso. E as duas partes, as duas parcelas, têm o mesmo grau de homogeneidade. Então quer dizer que a equação é homogênea, né? Homogênea de grau 1. E sendo assim, a gente pode ir para o próximo passo, que é uma substituição conveniente que a gente vai fazer para transformar essa equação homogênea em uma equação separável. Beleza? E vamos fazer a substituição que a gente quer fazer. A gente quer substituir o y por vx. E fazendo a derivação implícita por essa regra do produto aqui, a gente vai descobrir que o dy é igual a xdv mais o v dx. Em aula, para quem não viu, alguém que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, esse processo eu tenho em aulas anteriores aí. Pegando na playlist, vocês vão conseguir visualizar a explicação detalhada dessa parte aqui. Bom, então vamos fazer a substituição. A gente vai escrever então 2x dy, quem que é o meu dy? xdv mais v dx menos 2 vezes y, e o meu y é vx, mais a raiz de x ao quadrado mais 4 vezes o meu vx, que eu estou substituindo, elevado ao quadrado dx. Fechando aqui o parênteses, igual a zero. Então é essa substituição que eu precisava. No lugar de y, eu coloquei o meu vx. No x eu não substituí nada, né? Bom, vou fazer essa multiplicação aqui, né? Então eu vou ficar com 2x ao quadrado dv mais 2x v dx. Agora eu vou ficar com menos 2vx dx e menos essa raiz toda de x ao quadrado mais 4vx elevado ao quadrado dx igual a zero. E aí eu já encontro aqui uma simplificação, esse 2xv dx menos 2vx dx, são iguaizinhos os termos, só os sinais trocados ali. Então a gente consegue fazer essa eliminação. Outra coisa que a gente consegue é colocar esse x ao quadrado em evidência, aliás, esse x ao quadrado e esse em evidência para sair da raiz. Então a gente vai ficar com 2x ao quadrado dv menos x vezes a raiz
de 1 mais 4v ao quadrado, né? Dx igual a zero. Exatamente. E aí eu já consigo, ela já se torna uma equação separável, porque aqui eu tenho o termo de x ao quadrado, aqui eu só tenho termos em função de v, então eu já consigo fazer aqui uma equação separável no caso aí, né? Então vou escrever essa equação desse formato, né, de uma equação separável. Então aqui vai ficar esse termo que está com v, ele precisa ir junto com o dv. Então ele vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais 4v ao quadrado dv menos x dx dividido por 2x ao quadrado, tudo isso igual a zero. É isso aqui mesmo que a gente precisava para conseguir resolver. Já que a gente conseguiu fazer a separação, a gente já consegue aplicar aqui as integrais, né? E a gente também já está visualizando que aqui tem uma simplificação desse x dividido por um desse x aqui, né? Aqui não está aparecendo x, mas eu vou aumentar ali. E aqui então a gente vai ficar tendo 1, né? 1 sobre 2x. Agora no termo de cá, a gente vai, deixa eu dar uma organizada aqui, ó. Esse termo aqui a gente vai escrever da seguinte maneira: integral de 1 sobre a raiz de 1 mais 2v elevado ao quadrado. Que isso aqui a gente tem uma dv, uma integral imediata aqui, menos a integral de 1 sobre 2x dx, tudo isso igual a zero. Essa integral aqui, deixa eu até, vou até fazer o seguinte, eu vou abrir minha tabelinha de integral aqui, é justamente essa, é 1 ao quadrado o nosso u é o 2v ao quadrado, né? Só que tem a raiz. Qual que é o que tem a raiz? Essa aqui. 2v ao quadrado mais 1 ao quadrado e o du aqui em cima. Só que quem que é o nosso u nessa história aqui? O nosso u é o 2v, né? Aqui em cima a gente vai precisar do du. Du, dv no caso, vai ser 2, né? Então quer dizer que o nosso du é 2dv. Então, para que isso aqui funcione, né, para que essa integral dê certo, eu preciso aqui em cima de um número 2, né? Aí dá certo com essa integral aqui, exatamente com essa aqui. Não, perdão, com essa aqui. Aí ela vai coincidir com essa aqui,
né? Porque o nosso U vai ser o 2V, o nosso A vai ser o 1, e aqui em cima vai ter o DU, que vai ser, no caso, o 2dV, que vai ser o nosso DU. Então, eu vou poder usar essa integral aqui, né? Então, maravilha. Para colocar o 2 ali em cima é muito fácil. É só escrever o 2 lá, só que também temos que colocar meio aqui do lado de fora. E, então, seguindo aquela integral lá, a nossa resposta a essa integral aqui, no caso, né? Vai ser o seguinte, vai ser meio de ln de 2v mais a raiz de 2v elevado ao quadrado mais 1. Lá na tabela nossa lá, tem um módulo, né? Mas a gente está ignorando o módulo porque no final das contas a gente vai colocar uma constante e aí vai ser indiferente o sinal por causa dessa constante. Bom, seguindo aqui, menos, no caso aqui a gente pode tirar a constante para fora da integral, menos meio vezes, no caso 1 sobre x vai ser ln de x mesmo, igual a constante, que a gente vai escrever ln da constante. E aí a gente pode fazer o seguinte, como aqui a gente está com esse ln, a gente pode escrever tudo isso aqui, ó. ln de 2v mais a raiz de 2v elevado ao quadrado mais 1, tudo isso aqui elevado a meio, dividido x, no caso, né? Também elevado a meio, igual a ln de c. E aí a gente tem uma simplificação de logaritmos aqui, ó. A gente simplifica esse logaritmo com esse. 2v mais a raiz quadrada de 2v elevado ao quadrado mais 1, todo mundo elevado a meio, é igual a constante vezes x elevado a meio. E no caso do v, a gente tem que relembrar que a gente chamou o y de vx. Então, o v é a mesma coisa que y sobre x. Então, a gente também vai precisar fazer essa substituição aqui, né? Então, a gente vai ficar com 2y sobre x mais a raiz de, no caso, vai ser 4 vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado a meio, igual a c vezes x elevado a meio. Bom, aqui a gente fica tendo 2y sobre x mais esse x ao quadrado, a gente pode fazer o cálculo com ele, né? Então a gente fica com x ao quadrado, a raiz aqui grande, deixa eu só melhorar essa questão da raiz, x ao quadrado sobre 4y ao quadrado, x ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, aqui em cima fica x ao quadrado, e a raiz, e tudo isso elevado a meio, igual a constante vezes x elevado a meio. Bom, esse x ao quadrado vai ser eliminado. Ele vai tirar a raiz quadrada e vai ficar somente x aqui no denominador. E x com x a gente pode escrever a seguinte expressão: 2y mais a raiz de 4y ao quadrado mais x ao quadrado aqui
como a gente tirou ele da raiz e somou com esse, ele ficou sendo x elevado a meio, né? Então, igual a constante vezes x elevado a meio vezes x elevado a meio. E esse termo aqui ainda está elevado a meio. E aí tem vários métodos, né? A gente pode somar esse meio com esse meio, dar x à primeira. Esse x, todo esse termo elevado a meio é como se fosse a raiz quadrada e pode passar para lá quadrado. Ou então a gente pode já simplificar todos esses meios aqui, né? Também. Aqui pode ser cortado, né? E a gente fica tendo a nossa resposta. A nossa resposta que é 2y mais a raiz de 4y ao quadrado mais x ao quadrado, no caso, igual a c vezes x elevado ao quadrado, porque aqui x vezes x sobrou, dá x ao quadrado. Então essa aqui é a nossa solução da questão número 4.